Hoje pela manhã, nós tivemos na IBD uma exposição do livro de Apocalipse. E nós estamos aprendendo ali no capítulo 3 sobre as igrejas que existiram um dia na Ásia Menor. São 7 igrejas que Jesus Cristo então escreve e manda para cada um dos pastores daquela igreja, através, lógico, de João, o apóstolo. Porém, uma dessas igrejas, ou melhor, 2 daquelas igrejas, são igrejas fiéis. Jesus Cristo não fez nenhuma condenação, não falou nada de ruim sobre aquelas 2, já as outras, infelizmente. E cada igreja ali tipifica uma parte da história eclesiástica que estamos vivendo no mundo. Lembrando que a igreja iniciou em Atos capítulo 2. Desde ali de Atos capítulo 2 até os dias atuais, cada uma daquelas igrejas representa uma época. Apesar, irmãos, que todas elas falam conosco. A palavra de Deus fala conosco. E nós falamos sobre Filadélfia, uma igreja nova que ficava então em uma cidade em que o rei dedicou a cidade, a construção da cidade para um irmão. Então, Filadélfia quer dizer uma igreja fraternal, uma igreja que ama o seu irmão. Talvez esse foi um dos porquês que aquela igreja realmente, aos olhos de Deus, não tinha defeito, porque era uma igreja que amava, era uma igreja que colocava em prática o maior de todos os dons, que fala Paulo em 1 Coríntios 13, qual é o maior dom? O amor. Eles colocavam esse dom em prática. E hoje nós podemos ver aqui em Tessalônica, uma igreja também perfeita aos olhos de Deus. E nós precisamos reter dessas igrejas tudo que tem de bom e praticar também, porque esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que venhamos viver igrejas assim, nos dias de hoje. Olha, muitas vezes alguns ficam naquela discussão, tal livro foi escrito por quem? 1 Pedro foi escrito por quem? Apesar de falar 1 Pedro e outras. Só uma curiosidade, lembrando que naquela época eram pergaminhos, e os pergaminhos, às vezes, eles eram muito longos. Quando você escreve uma carta para alguém, geralmente nós colocamos o nosso nome aonde? No final da carta, não é? Porque a carta é curta. Naquela época, por causa de ser pergaminho, o nome vinha logo no início, porque poderia ser que a carta era longa, por causa do pergaminho. Então, geralmente, quem está escrevendo, saudando, é o autor daquela carta. Então, aqui nós temos Paulo e Silvano e Timóteo, 3 pessoas falando sobre essa carta, mas provavelmente escrita por Paulo, com certeza por Paulo. Ele acrescenta Silvano e Timóteo também. Mas ele diz ali, olha, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje de manhã também nós podemos lembrar que através de Romanos capítulo 5, nós vimos que nós fomos justificados através do sangue de Cristo e passamos a ter paz com Deus. Então, essa saudação era de costume para aqueles que já eram salvos em Cristo Jesus. Era de uma igreja para outra, saudando, paz seja convosco. Porque paz, essa paz, não é a paz que o mundo pode dar. É a paz que somente Deus pode dar, amém? E essa paz só vem no momento que você se arrepende dos seus pecados e crê que Jesus é o Senhor. Porque então você é novamente ligado com Deus e você passa então a ter vida eterna e você passa a ter essa verdadeira paz que só Deus pode dar, amém? Mas ali o versículo 2, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Senhor, eu agradeço por fulano, por Bertrano, eu agradeço pelo irmão, pela irmã que tem feito tanto pelo Senhor. Como é bom, amados irmãos, pessoas estarem lembrando de nós coisas boas. Tessalônica, aqueles irmãos
só podia transmitir algo agradável, porque eles andavam com o Senhor. E eles fizeram toda a diferença, e nós vamos ver no decorrer dessa carta. Mas olha, ele fala então: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Versículo 3: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Tessalônica era uma igreja perfeita aos olhos de Deus, no sentido de que eles buscavam fazer a vontade de Deus. Olhando para uma igreja local, irmãos, é lógico, nós não vamos encontrar igrejas perfeitas, entenda isso. Eu estou querendo dizer que eles eram vistos como perfeitos aos olhos de Deus, porque eles obedeciam a palavra de Deus. Mas eles eram pecadores como nós. E olha, a igreja perfeita não vai existir neste mundo até que Cristo volte. Mas nós podemos chegar em um nível que agrade o nosso Deus, como essa igreja chegou. Como essa igreja, como a igreja, né, de Filadélfia, a igreja de Esmirna também. Mas olha só, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Tiago lhe fala que fé sem obras é morta. Ou podemos mudar: obras, se você não tiver fé, que obras são? Nós sabemos que Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que a salvação não vem através de obras. Não adianta querer ser apenas uma pessoa boa e fazer o bem, almejando alcançar o céu. Não vai alcançar, porque obras não salvam ninguém. Mas aqui nós estamos falando das obras àqueles que já aceitaram a Cristo. Se você tem fé que Jesus é Deus, que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, então essa fé vai ser demonstrada através das suas obras, no seu viver. O que vocês estão vivendo hoje, para mostrar a fé que vocês têm em Jesus Cristo? Aqui, Paulo, Silvano e Timóteo, eles faziam menção e falavam bem desses irmãos, falando que lembrava deles, da obra da fé deles. A obra foi tanto que era uma igreja missionária. E, amados irmãos, eu sempre tenho tocado nesse assunto. A igreja que não faz missão, ela pedrifica, ela não procria. A igreja que não apoia missões, ela morre com o tempo, porque missões é o coração de Deus. Deus ama missões, amém? E a obra de fé dessa igreja é porque eles eram missionários, eles eram uma igreja que pregava o evangelho. Nós temos muitas vezes a visão de um missionário assim, né? Um homem americano, meio baixinho, né? Meio calvo, né? Não é só os missionários como eles, pastor Sean, pastor Benjamin e outros. Todos nós nos tornamos missionários, porque a palavra, né, dita por um grande pregador diz que onde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário. E o campo missionário pode ser a tua casa, pode ser a sua rua, pode ser os seus vizinhos. Somos, então, missionários. Mas qual é a obra realizada pela nossa igreja? Ah, pastor, mas a direção vem da diretoria, vem da liderança. Irmãos, quando eu falo igreja, a igreja não é só o pastor. A igreja somos todos nós, amém? Somos todos nós. Nós devemos demonstrar a fé que temos através das nossas obras, pregando o evangelho, fazendo conhecido a palavra de Deus. Também fala do trabalho de amor. Havia muito amor, muita caridade naquela igreja. Não estamos querendo dizer que as obras feitas em caridade, em amor, é que vai alcançar Cristo. Não. Lembrando, uma vez salvo,
nós temos que demonstrar essa fé através das obras, mas trabalho de amor. Irmãos, como nós necessitamos de trabalho de amor, precisamos do teu coração. Deus, Ele requer não uma parte nossa, Ele requer todo o nosso ser, Ele quer o nosso coração. Incrível que para uma das igrejas de Apocalipse ele fala: eis que estou à porta da onde? Do seu coração, e bato. E ele fala para a igreja ali, não é para incrédulo. Se você deixar, eu entrarei e cearei contigo, ou seja, ele vai ter comunhão. Mas precisamos viver esse amor. Nós temos muitas coisas para serem feitas em nossa igreja local, mas irmãos, que a nossa igreja não seja aquela igreja de poucos, mas que todos sejam unânimes nesse amor, querendo ter um coração de servo. Hoje nós cantamos sobre isso: faz-me ter um coração de servo, Senhor. Eu quero ter esse coração. Então, quando a igreja fala, vamos fazer algo, e de repente não aparece o povo. Vamos evangelizar, o povo não aparece. Vamos pregar a palavra de Deus em um orfanato, a igreja não aparece. Tessalônica, essa igreja, ela foi tão forte no seu evangelho, na pregação, que ela se tornou conhecida não só na sua região, foi além. Como que esse povo vai conhecer Vitória? Porque vocês são a Vitória, convidando, trazendo, mas fazendo com amor. Eu volto para 1 Coríntios 13, quando Paulo fala, olha, a igreja, quando você aceita Cristo, cada um recebe dons espirituais. E eles estavam brigando na igreja, dizendo, o meu dom é melhor do que o seu. O meu dom, é melhor do que o seu. O meu talento também é melhor que o seu. Olha, eu faço sushi, você coloca peso na parede, eu não sei, você sabe, não é? Cada um tem os seus talentos e os seus dons, e aquela igreja lá de Coríntios estava brigando por causa disso. Aí chega Paulo e puxa o tapete deles. Ele diz que se não houver amor, nenhum outro dom é bem visto aos olhos de Deus se não fizer com amor. Qualquer obra, amados irmãos, se não for feito com amor, não tem o porquê fazer. Você ama Deus? Você ama Cristo? Então faça tudo com amor, amém? Irmãos, quando ainda eu era apenas uma ovelha, ainda sou uma ovelha, mas ainda não era pastor, eu era aquele jovem que eu queria fazer de tudo na minha igreja. Eu gostei de ver alguns jovens nos ajudando na limpeza após a reforma aqui. Ficou bem sujo, mas estavam dispostos a fazer, amém? Eu também tinha esse desejo, e ainda tenho esse desejo, e não é porque eu sou pastor, amados irmãos, é porque eu amo a Deus, amém? E todos nós devemos ter esse mesmo amor, essa vontade de servir. Também ele fala ali, olha, na obra da vossa fé, no versículo 3, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus Pai. Aqui ele está dizendo, olha, vocês são pacientes, esperando a volta de quem? De Cristo. O pastor Benjamin falou bastante sobre isso, aqui na ceia. Era uma igreja que eles estavam pacientes, eles estavam trabalhando, sabendo que a casa deles não é aqui. Irmãos, até hoje, eu não tenho uma casa grande, nós ganhamos, pelo CDHU, é isso? Um apartamento. Mas a minha casa não é terrena, a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo 11, que a nossa casa é no céu, nós somos forasteiros, não moramos aqui. Nós temos um lar enorme lá, um dia estaremos com Ele. Mas eles viviam com essa esperança. Quando nós temos essa viva esperança que Cristo vai voltar, então a gente quer fazer mais. Nós queremos trabalhar para o nosso Deus. Maranata, a hora vem? Quem está esperando Jesus Cristo? Eu estou. Ele vai voltar, amados irmãos, a qualquer momento. Os sinais estão aumentando.
Você acha que essa pandemia, esse vírus, vai parar nele? Não vai. Vai vir coisas piores e mais pesadas, porque são sinais. A palavra de Deus diz que nos últimos dias viveremos dias difíceis. Estamos vivendo esse dia. E o Natan está pregando comigo também, né? Está falando, olha, eu quero. Precisamos, irmãos, amém? Entender que essa viva esperança, essa paciência, é que Cristo está voltando, mas nós temos que estar fazendo. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas tiverem o seu nome arrolado no livro da vida, menos pessoa ficará para a grande tribulação. E precisamos de nós, Deus precisa de nós para isso. Os anjos estão anelando fazer isso. Eles desejam pregar o Evangelho. Eles estão lá dizendo, Senhor, deixa eu ir lá. Seria fácil, né, aparecer um anjo com 4 asas ou 6 asas, como descreve em Isaías, dizendo para você se arrependa e aceite a Jesus Cristo. Ah, Tomé, se eu não ver, eu não vou crer. Mas não, Deus, Ele colocou nós para pregarmos esse amor, viver isso. E Ele fala ali, né, no versículo 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Em outras palavras, que a salvação é de Deus, é Ele quem dá. E o versículo 5, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Irmãos, nós somos como o argamás, que eu já falei hoje de manhã. Os arganazes, os arganazes são pequenos mamíferos, um pouco maior do que o porquinho da Índia, e eles são típicos lá do Oriente, eles vivem lá nas montanhas, e a casa deles são as fendas das rochas. Quando eles saem, eles veem o perigo, eles correm para a rocha, porque eles sabem que são frágeis, e que a força está naquela moradia. Quem é a nossa rocha, irmãos? Quem é a nossa rocha? Cristo é a nossa rocha, amém? Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa força. Nós temos que saber que somos frágeis, mas Deus é todo poderoso, e Ele dá esse poder para que nós possamos sair e evangelizar. Pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não consigo falar de Cristo. Paulo, ele fala para Timóteo, não seja tímido, pregue, insta, corrige, dentro e fora de tempo. Seja um bom evangelista, amém? Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5. Precisamos entender que o poder é de Deus, não é nosso. Apenas esteja disponíveis para pregar. Nós somos o vaso na mão do oleiro, amém, irmãos? E nós não podemos fazer nada se esse oleiro não fizer por nós. Pastor, eu sou tímido. Peça intrepidez, que quer dizer coragem, força, ânimo, porque Deus dá, amém? Esse povo, eles eram assim, eles dependiam somente de Deus, somente de Deus. Versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, com alegria do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, apesar de estar no singular, ele tem 9, virtudes dentro desse fruto, e um dele é alegria. Quando você sai, serve a Deus, você prega o Evangelho, você volta alegre. Talvez você diga, pastor, eu nunca levei alguém para Cristo. Talvez você já teve essa felicidade de levar para alguém. Mas para aqueles que já conseguiram, não é uma alegria? Você não fica feliz? Hoje eu consegui falar de Cristo para alguém. Que gostoso! Uma vez eu e Elisane, nós saímos junto com a Célia para pregar para Simone Brasil, lá no Vitória Régia, Simone Brasil. E nós ficamos das 7 até, acho que meia-noite. Era tarde, mas ela se converteu a Jesus Cristo.
Nós voltamos felizes daquela visita. E ela foi muito usada na igreja local, no passado. Para quem conhece, né, Simone Brasil. Irmãos, é motivo de alegria. A palavra de Deus diz que nós saímos às vezes triste, cansado, mas quando nós recolhemos os feixes, nós voltamos alegre para a casa do Senhor. Amém? Porque trabalhamos. Esses eram os Tessalonicenses. Que esses sejamos nós. Amém? Que sejamos nós. Versículo 6. E fosses feitos nossos imitadores. Irmãos, qual é o nosso maior exemplo? Cristo. Paulo mesmo disse, assim como eu sou imitador de Cristo, sede vós também de mim. Paulo, ele buscava viver Cristo na vida dele. Ele diz o quê? O meu viver é Cristo, o morrer é lucro. O meu viver é Cristo. Quando o cristianismo iniciou, era conhecido como uma seita. Se chamava a seita do caminho, com C maiúsculo. A seita do caminho. Ali então, pela primeira vez, em Atos, os cristãos, esses da seita, passaram a ser chamados cristãos. O que quer dizer cristãos, irmãos? Pequenos cristos. Pequenos Jesus Cristo. Paulo imitava Cristo, ele era um pequeno Cristo. E nós precisamos ser imitadores de Cristo também. Irmãos, nós estamos vivendo Laodiceia, a última igreja. A igreja que está deixando Cristo de fora. A igreja que não está nem aí com as coisas de Deus. A igreja que é um pesar ir para a casa de Deus. A igreja que escolhe um culto para adorar a Deus e outros não vão. É a igreja que quando o pastor quer fazer a vontade de Deus e pede para ajudar, poucos aparecem. Cristo, temos que imitar Ele, amém? E fazer a vontade dEle. Não é para minha honra, não é para minha glória. O pastor alimenta as ovelhas quando elas estão dentro desse aprisco, e o alimento é a palavra de Deus. Mas irmãos, se esse alimento que é sólido não fizer diferença na sua vida, há um grande problema. Porque se você é salvo, convicto, a palavra de Deus mexe conosco, amém? Transforma a vida, amados irmãos. Porque ela é viva e eficaz na nossa vida. Não aceite ser Laodiceia, amém? Não aceite ser Laodiceia. Eu quero ser verdadeiramente uma igreja que imita Cristo, que vive Cristo. Versículo 7, de maneira que fosses exemplo para todos os fiéis da Macedônia e na Acaia. Uau, Macedônia não era pequena, nem Acaia, era imenso. E eles foram o quê, amados irmãos? Exemplos. Que sejamos nós exemplos nesse bairro, em nossas ruas, em nossas casas. Qual é o nosso melhor exemplo? Cristo, sendo Cristo onde estiver. Onde estiver. Exemplo. Uau, que maravilhoso. Quando você estiver lá no centro e você conversando na fila do banco, ou ali em qualquer lugar com alguém, e aí você falar, olha, eu sou da igreja Vitória. Ah, eu já ouvi falar dessa igreja. Eu ouvi falar que nessa igreja pregam Jesus Cristo. É verdade? Sim. Ah, eu ouvi falar que nessa igreja vocês cantam alegres para Deus. Sim. Sabe que eu ouvi falar dessa igreja? Que é uma igreja evangelística, que ela sai pregar o evangelho de domingo. É verdade? Isso é ser exemplo. Amém, amados irmãos? Amém? Isso é ser exemplo de uma igreja. Versículo 8, o porquê eles eram fiéis, olha, porque por vós soou a palavra de Deus, do Senhor, não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Uau! Uau, amados irmãos! Espalhou de tal forma
que não precisava ter outro pregador lá. Aquela cidade eram os pregadores para aquela cidade. Paulo não tinha mais necessidade de visitar aquela igreja. Era uma igreja que pregava a palavra de Deus. Espalhou. Lembra da brincadeira telefone sem fio? Vocês lembram? Fala aqui uma palavra e sai diferente no final. Espalhar. O que será que nós estamos espalhando? Uma coisa é certa. Tudo o que você plantar, você vai colher. Tudo o que eu plantar, eu vou colher. O que nós estamos semeando? Como que está o nosso solo? Pastor, o meu solo está cheio de bicho. O meu solo tem erva daninha. Lembre-se que você tem como melhorar o teu solo, limpando o teu coração, limpando a eira do altar, para limpar novamente o seu ser diante de Deus, amém? E ser usado para espalhar coisas boas. Isso é importante. Aquela igreja se tornou uma igreja fiel aos olhos de Deus, porque era uma igreja que espalhou o Evangelho. Versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo, verdadeiro. Quantas cidades idólatras daquele tempo, quantas hoje ainda são, que pregavam o Evangelho. Irmãos, quantos de nós aqui éramos idólatras antes? Irmãos, eu fui de espiritismo, eu fui de terreiro, de umbanda, quimbanda e candomblé. Eu nasci em uma casa super católica. Meu pai era romeiro, ele ia para Aparecida do Norte todo ano e levava a família. Em casa tinha missa. Eu dobrava meus joelhos para santos também. Mas um dia houve alguém que atravessou os céus e veio a esta terra, os missionários americanos, e me alcançaram. Fui salvo pela palavra de Deus, porque eles queriam imitar Cristo. Eles queriam fazer a diferença na vida deles. E eu louvo a Deus pela vida deles. Mas notem, hoje em dia no Brasil está acabando os americanos. Eles já sentiram que o Brasil já está na hora de evangelizar também, de pregar o Evangelho. Assim como eu fui alcançado pelo pastor Jonatas, pelo pastor Sean, pastor Eduardo, nós podemos alcançar outros também. Pregue, insta, corrige, dentro e fora de tempo, mas pregue o Evangelho, amém? Seja tu uma bênção, não seja Laodiceia, amados irmãos, não seja. Versículo 10, e ainda ele fecha com chave de ouro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Era uma igreja que ansiava pela volta de Cristo, mas eles não estavam parados, olhando nas nuvens, para ver se Cristo voltava. Será que é hoje? Aí a pessoa do lado, não é hoje não, acho que nem chover não vai. Eles estavam fazendo, no coração eles estavam esperando Deus voltar. E sabe o que é bom? É que a promessa aqui que fala no versículo 10, que nós não passaremos pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação que vai vir no mundo. Irmãos, essa tribulação nunca houve e nunca haverá. Muitos dizem, já estamos vivendo. Coitado. Não estamos. Haverá absintos caindo do céu, que são rochas em torno de 40 quilos cada uma, pegando fogo. Uma terça parte do mar vai ficar podre. A água que nós tomamos vai ficar péssima, horrível, amarga. Pessoas vão clamar a morte por causa do sofrimento que vão passar por aqueles dias. E nós temos a graça de sermos arrebatados antes, como diz no versículo 10, a esperar dos céus o Filho de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus,
Cristo está voltando. Pode ser hoje. Só que lembre-se, nós vamos passar também no tribunal de Cristo, não para ganhar salvação, mas para receber os galardões do que nós fizemos e deixamos de fazer nessa terra. Vamos ser como Tessalônica ou vamos ser como Laodiceia? Vamos esperar que outros preguem para os nossos parentes ou você já está preparado para falar? Fale do seu testemunho de salvação, algo simples. Pai, mãe, irmão, tia, amigo, Cristo me salvou desse jeito. O Espírito Santo vai capacitar, amém? Ele vai fazer lembrar. Mas a nossa esperança é que Cristo volte. E Ele está voltando. Ele está vindo, amém? Glória a Deus.